Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora sim, vamos iniciar a nossa primeira aula do capítulo. E o tema de hoje é criar uma expressão, tá? Uma expressão matemática. Então, pessoal, aqui eu vou sintetizar de uma forma assim bem rápida, beleza? E bem objetiva também. Uma expressão matemática, ela pode ser escrita de duas formas. Ou ela pode estar dentro de um parágrafo do texto ou fora de um parágrafo de um texto, beleza? Então a gente vai começar a estudar a criação de uma fórmula dentro de um parágrafo, beleza? Então você vai escrever um texto e suponha que dentro desse texto a gente queira representar uma determinada equação. Então a gente vai ver como vai funcionar essa forma, tá bom? Inicialmente, pessoal, a gente vai considerar esse comando aqui, né? Esse pseudo comando. Esse comandinho aqui, pessoal, ele permite com que a gente coloque uma expressão matemática dentro desses cifrões, beleza? Eu posso colocar uma expressão matemática fora desses cifrões? Aí depende. Como eu estou trabalhando com expressões simples, não tem problema, mas eu recomendo daqui por diante qualquer coisa que envolva matemática, considere os cifrões, tá bom? Por quê? Porque é dentro do cifrão que vem a sua expressão, tá bom? Inclusive eu vou comentar o efeito disso lá no PDF, tá? Quando a gente for gerar o PDF, beleza? Então o que estiver dentro dos cifrões será a sua expressão matemática. Como exemplo, pessoal, preste atenção nessa sentença. Segundo a equação x igual a 2, x está valendo 2. Perceba que eu estou utilizando os cifrões aqui e dentro do cifrão eu coloquei uma equação. Então é assim que funciona. A equação é x igual a 2. E aqui eu apenas complementei. Beleza? Agora, pessoal, vamos ver uma expressão matemática fora do parágrafo. Aí sim a gente vai ter que utilizar o ambiente chamado equation, tá bom? Dessa forma aqui. É o que tiver dentro do begin equation e equation vai ser a sua equaçãozinha aqui. Notem bem, pessoal, eu utilizei a mesma equação que do exemplo anterior, tá bom? A diferença é que aqui eu estou utilizando dentro de um parágrafo e aqui eu estou utilizando fora dele. Aí a gente vai ter que colocar o ambiente do equation, tá bom? Através desse comandinho aí. Beleza, pessoal? Vamos fazer na prática para ver como é que fica? Então vamos vir aqui, ó. Eu criei, pessoal, um novo arquivo em LaTeX, eu chamo ele de LaTeX _cap4_mate.tech, justamente para a gente não confundir com os dos capítulos anteriores, né, com os arquivos anteriores, tá bom? Esse aqui é apenas dedicado a esse capítulo, tá bom? Eu vou compilar aqui, pessoal, para vocês verem. Aqui eu criei um título, o nome e data, e aqui um pequeno texto, tá bom? Eu aumentei aqui um pouquinho o espaçamento. Pessoal, vamos fazer então um exemplo dentro do texto. Vamos considerar aquela sequência, aquela sentença que eu falei para vocês. Então vamos lá, vou colocar aqui do ladinho. Segundo a... Não lembro, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui, segundo a equação, né? Então vamos lá, segundo a equação. Segundo a equação. Aí vocês vêm aqui, pessoal, e coloquem o seguinte. Vocês apertam Shift 4 duas vezes para criar então os cifrões, ou se não, eu vou apagar e vou mostrar de uma outra forma. A gente vem aqui nessa coluninha, pessoal, tá vendo esse ícone aqui dos cifrões aqui embaixo? A gente clica aqui, ó, e automaticamente ele já coloca aqui para mim no editor os cifrões, beleza? Então, ok. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aquela equaçãozinha que eu mostrei lá, x igual a 2. Então, segundo a equação x igual a 2, x está valendo 2. Dessa forma aqui. Beleza, pessoal? Vamos compilar para ver como é que fica? Olha que legal, pessoal. Perceba aqui, ó, a gente tem a sentença, né, anterior e a nova sentença. Segundo a equação, x igual a 2, x está valendo 2. Perceba, pessoal, o seguinte, ó. E esse x aqui é diferente desse x aqui, porque o que acontece? Toda vez que a gente está dentro de um domínio matemático, a tipografia muda. Isso aqui está muito parecido, por exemplo, com o itálico. Então, o efeito da gente colocar um ambiente matemático é justamente provocar esse tipo de alteração. Isso aqui é como se fosse uma adaptação do LaTeX frente a tudo que está relacionado à matemática. Beleza? Então, por exemplo, esse x aqui ele não está
escrito na forma matemática. Para a gente colocar esse x na forma matemática, a gente tem que colocar o cifrão lá na sentença, beleza? E por aí vai, pessoal. Não se preocupem com os números. Os números não mudam. O que muda basicamente aqui são as letras, beleza? E também, óbvio, né, quando a gente for colocar os símbolos matemáticos e... Enfim, a gente vai ver isso com calma durante todo o capítulo, beleza? Mas o que eu gostaria mesmo é que vocês entendessem que dá para a gente colocar uma equação dentro de um parágrafo, que é o que eu fiz aqui. Agora, pessoal, a gente vai partir para colocar o equation, né? Então eu vou simplesmente aqui escrever um textinho aqui só para sintetizar. Abaixo irei utilizar o ambiente equation dessa forma aqui, tá bom? Então eu vou vir aqui embaixo e vou utilizar o begin equation, tá? Permite autocompletar. Vamos vir aqui. Vou utilizar a mesma equação do texto, x igual a 2. Pessoal, eu costumo colocar um ponto final, porque esse ponto final aqui, ele marca o fim da equação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos compilar, nós vamos ver. Olha que legal, pessoal. Perceba o seguinte, eu tenho uma equação, e do lado eu tenho a numeração dessa equação, seria a identidade dessa equação aqui. Como ela foi a primeira equação do meu documento, ela vai vir como 1, beleza? Conforme a gente vai adicionando equações aqui, vai correndo a numeração. Uma segunda equação, número 2, terceira, número 3. Então, esteticamente, fica bastante legal a gente colocar uma equação e automaticamente essa equação ela vai vir numerada. Dentro, por exemplo, do parágrafo, isso não acontece. Só acontece quando a gente utiliza o ambiente equation. Beleza, pessoal? Então é isso. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. Nas próximas aulas a gente vai usar bastante, explorar muito o ambiente matemático. Aqui foi para ter uma ideia mesmo sobre como colocar expressões, manipulá-las dentro de um parágrafo e fora dele. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e eu espero vocês então na próxima aula. Tchau, tchau.